Estamos muito suspensos, esperando o retorno da situação melhorar, pois estamos já cansados de estar separados. Mas Deus sabe o que Ele faz. Ele sabe como agir com cada um de nós. Eu quero mandar um abraço aí para todos os irmãos de São José do Rio Preto, que estejam firmes e encorajados com a palavra, com a mensagem do profeta desta era, sabendo que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós caminhamos em Espírito, no Espírito Santo, estamos felizes por saber que esperamos pela nossa redenção. Vamos ler as Escrituras aqui no livro de São Tiago, no capítulo 5, começando com o verso 14. Está alguém entre vós doente? Chame os anciãos da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Agora, um homem justo, nós vamos ler aqui no parágrafo 4 da mensagem Faça as pessoas crerem, pregada dia 17/7/1952, em Hammond, Indiana, Estados Unidos da América. No parágrafo 4, o profeta nos ensina aqui o que é um homem justo. Ele disse: um homem justo não é um homem sem pecado. Vê? Um homem justo é um homem que está confessando seus pecados. É um justo. Você vê? Veja um homem justo. Agora, vamos ler para provar isto. O próximo verso, que é o versículo 17. O profeta diz de Elias. Ele era um homem sujeito às paixões igual às nossas, vê? Orou sinceramente para que não chovesse, e não choveu na terra pelo espaço de 3 anos e 6 meses. Um homem que tem seus altos e baixos. Assim como nós, não era um anjo, era um homem. Vê? Ele orou novamente e os céus deram chuvas e a terra produziu seus frutos. No parágrafo 5, o profeta disse: que o Senhor abençoe a sua palavra agora. Elias não era um anjo, ele era um homem. E ele teve seus altos e baixos, seus problemas como nós. Ele teve suas paixões. A Bíblia disse que ele era um homem com paixões iguais, sujeito às paixões iguais às nossas. Ele estava tão fácil a cometer um erro quanto você ou eu estamos. Ele era tão sujeito a fazer algo errado como você e eu. Mas ele orou sinceramente
para que não chovesse. E não choveu. Pelo espaço de 3 anos e 6 meses, como eu disse, mas o profeta repete. Eu estou repetindo porque o profeta repete. Então Deus ouviu a oração de um mortal. Vocês notem bem isso. Isto deve chamar muito a nossa atenção nesta fase que nós estamos vivendo, nesta dificuldade que estamos tendo, tanto no físico, quanto no espírito, quanto na alma. Estamos sofrendo prisões no físico por causa da epidemia, prisões no espírito por causa da política que também reflete no nosso meio, na nossa vida, e prisão na alma, porque sofremos certas reações nas nossas almas que temos que passar por ela. Agora, o profeta diz aqui, e digo isso com toda a reverência verdadeira, não há outra força na terra, não há nada na terra, não importa o que seja, que tipo de dom seja, não há nada no mundo que venha à frente da oração. A oração é o que faz a obra. Irmãos, vocês estão sentindo isso nesses momentos difíceis, neste momento que vocês estão sozinhos e solicitos de algo para aquecer? Joelha, busca o Senhor, clama a Ele a solução dos nossos problemas. Agora, qualquer pessoa, o profeta disse, no parágrafo 8, qualquer pessoa pode entrar aqui, ele estava dizendo ali na igreja. Eu percebo isso, amigos cristãos. Lembre-se, não estou descristianizando, fazendo o contrário a Cristo, ao cristianismo. Não estou dizendo uma palavra contra ninguém. Não importa se você é católico, romano, ou que é judeu, ortodoxo, seja lá o que for. Se você é metodista, batista, presbiteriano, seja lá o que for. Não importa para mim. Se você recebeu Jesus Cristo como seu Salvador e Deus como seu Pai, você é meu irmão, vê? E irmã, está certo? Eu não ligo para qual igreja, agora eu percebo que pode ser possível que existe. Todos nós acreditamos aqui que existe um Deus verdadeiro e que existe um verdadeiro cristão. Você não crê nisso? Todos nós cremos nisso. Bem, então sabemos que há quem não vive como cristãos. Sabemos que eles afirmam ser cristãos, mas não são cristãos. Você os conhece pelos seus frutos. Eles dizem que são, mas não conseguem produzir o que estão falando. É certo isto? E Jesus disse, pelos frutos dele os conhecereis. Agora, quando você vê alguém que afirma ser e não é, Deus não está com a pessoa para mostrar que ele está vivendo na vida deles. Então você sabe que o Pai está testificando para você que pelos frutos você saiba que ele não é cristão. Você não pode julgá-lo. Você não tem direito de julgá-lo. Apenas conheça por seus frutos. Isto é certo. São João 12, verso 47, diz ali Jesus, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer,
Eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar, a mim, não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Voltamos para a mensagem, faça as pessoas crerem, no parágrafo 10. Agora, se você notar a comissão daquele grande anjo que veio, eu não quero... Agora, eu não adoro esse anjo. Quero dizer, muitas vezes eu tenho dito isto. E quando este grupo de pessoas, hoje à noite, cerca de 3.500 ou 4.000 pessoas, ali no grupo que ele estava pregando, quando nós estivermos juntos na presença de Deus, terei que prestar contas. E eu não preferiria encontrar uma coisa. Agora, só um minuto, cristãos, só um minuto. Agora, este anjo de Deus, esta luz que levaram eles, você nota bem, nós temos que observar essa luz aí, que está na cabeça do nosso profeta aí, nessa foto que está aí nesse panorama. Aquela luz é uma luz misteriosa. É que lá acompanhou o nosso profeta, e quando ele revelou ali os selos, essa luz estava ali posicionada. Esta luz é aquela mesma coluna de fogo que acompanhou Israel desde o Egito até a entrada de Canaã. Nós notamos que esta luz, ela está neste ministério do Elias, que veio para restaurar a nossa fé. Ela deve ser muito apreciada, deve ser muito honrado, devemos ter muito temor a isto, porque esta luz é esse anjo de Deus. O profeta diz, eu não sei muito sobre isso, mas quero ser sincero, que quando estiver diante do meu Criador, meus registros possam ser lidos pelo que eu lhe disse. Veja, se há algo que tenho que confessar, quero confessá-lo agora. Agora, então, a única coisa que posso fazer é ser honesto. A confissão das nossas falhas, dos seus pecados, das suas falhas, é muito sério para a nossa comunhão, para a nossa comunicação, para a nossa estabilidade na mensagem, na palavra. Temos que dar honra a essa mensagem. O profeta diz aqui no parágrafo 13, mas eu disse que o Senhor disse que essas coisas que aconteceriam viriam dele. Essa luz, esses anjos, essas coisas, para as quais ele me enviou. Ele me enviou não só para curar as pessoas, mas observe, ele disse, você recebeu um dom. Agora, quando você observar, falar sobre o dom, não existe tal coisa, isso não é bíblico, o dom. 1 Coríntios, capítulo 12, ali fala de dons, no plural. Portanto, não há o dom, é um dom, está vendo? Pode ser um dom de maravilha, um dom de trabalho, de uma maneira, ou através do ensino da palavra, através de outras coisas, seja como for. O conhecimento e todas essas coisas, ele opera, e também o dom da cura.
opera também. Nós notamos que a fé na cura, isso é que é. Agora, você precisa, ou melhor, não precisa esperar por um ministro para fazer isso. Você não precisa esperar por um diácono, você não precisa. A única coisa que você precisa fazer é ter fé em Deus. Essa é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: ore um pelo outro. Se houver algum doente entre vós, nem incomode o pastor, diz o profeta. Chame os anciãos. Os anciãos são as pessoas idôneas, os homens idôneos da igreja. Deixa-os orar por você. Está certo? Acabei de ler essa regra, diz o profeta. Então dizia: confesse seus erros um para o outro. Isso é uma coisa muito que nós parece que não estamos acostumados com isso. Nós falamos mal de uma pessoa sem saber se realmente é o mal e fazemos tantas coisas uns para com os outros e não confessamos e continuamos da mesma forma e queremos ser abençoados. Olha, a oração não tem valor porque você não é justo. O justo é o que confessa o seu pecado. Esse é o justo. Então, notamos que isto deve estar firme em nossas vidas. Confesse seus erros uns para o outro e ore um pelo outro, para que você possa ser curado. Para a oração fervorosa e eficaz de um diácono? Não precisa ser. De um ancião? Não precisa ser. Só ele. De um homem justo. Note bem, de um homem justo. Nós aprendemos nesta mensagem que o justo não é aquele que não tem pecado. Porque o pecado, a palavra pecado é pretérito. Não quer dizer o que está pecando. O que está pecando é gerúndio. Ele tem que confessar e ser perdoado para ele ser liberto, para ele orar para os outros. Então, veja bem, um homem justo, um homem bom, se o homem é sincero e crê, uma oração fervorosa e eficaz desse homem justo vale muito, vê? Notamos que a mensagem, a estatura de um varão perfeito, no parágrafo 248, o profeta disse: agora esta é a casa na qual Deus mora. Preste bem atenção nisso. O que você é na igreja, na sua casa, no lugar onde você está andando, com o que você está falando, de que maneira você está expressando, como a sua voz está expressando algo. Veja bem. Agora, esta é a casa na qual Deus mora. Não num grande edifício, numa grande igreja de torre alta, mas corpo me preparastes. Hebreus 10, 5. Um corpo no qual Deus pode morar, andar, ver, falar, operar. Amém? Uma instrumentalidade vivente de Deus. É difícil crer nisso. Por que é difícil crer nisso? Porque nós não respeitamos a equidade de Deus. Nós desrespeitamos a equidade de Deus. Não temos coragem não somos sinceros, não somos justos para confessar as nossas culpas, os nossos pecados uns aos outros e ser perdoado.
Deus caminhando com 2 pés em você. Glória! Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Os passos do homem justo. Você já sabe o que é ser justo. Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor. Salmo 37. Deus caminhando em você. Por quê? Vocês são cartas escritas, lidas de todos os homens. Note bem que aonde você passa, você mostra o que está escrito dentro do seu coração, dentro da sua alma. Todos os homens leem Deus em você. Agora, se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida. Agora, na mensagem Semente da Serpente, parágrafo 66. Veja, não disse Davi, bendito é o homem o qual Deus não computa e nem imputa pecado. Deus não segura o pecado contra esta criatura. Isto é forte, o profeta diz. Isso não é leite desnatado, mas é Bíblia. Note bem, Deus não computa o pecado, mas do justo. Note bem isso. É necessário. Tem coisas que acontecem para nós aprender a viver. Ser cristão, para nós aprendermos a ser cristãos. Deus não computa o pecado do justo. Por que não computa? Porque o sangue está para redenção da nossa alma e a remissão das nossas ofensas. Olha lá em Efésios. Ainda está no altar esse sangue. Então, quando você peca e você confessa, o sangue te purifica e você é justificado pela sua confissão. Agora, Deus não computa o pecado do justo. Computar, ele não deixa marcado lá para o dia do juízo, porque o seu arrependimento apaga. Então você não vai ser julgado com esse tipo de coisa que você tem cometido. Mas se você não confessa, ele está marcado. Você pode ser até um religioso, ir longe, fazer até milagres e coisas assim, porém, no juízo você terá algo marcado naquele livro, imputado, que foi... Hoje nós computamos tudo. Você vê que o computador tem tudo. Naquele tempo que estava falando isso aqui, não existia nem computador. Nós falamos computador porque ele coloca, imputa aquilo que nós estamos expressando. Então, Deus não computa o pecado do justo. Deus, por sua graça, através da predestinação, não desejando que ninguém perecesse, mas que todos viessem através do arrependimento. Mas sendo infinito e sabendo quem viria e quem não viria, ele pôde predestinar tudo para operar de acordo com a sua vontade. Note bem, irmãos, estamos numa fase de reflexões, de refletir o nosso tempo de fé. Parece que estamos chegando ao fim do nosso tempo. Como pode haver fracasso nas nossas mentes, na nossa fé, no nosso espírito, no nosso físico? Vamos levantar, olhar para cima, porque próximo está a nossa redenção. Agora, o profeta diz aqui, eu notei isso, e eu acredito que o homem que nasceu de novo é liderado pelo Espírito de Deus. Você acredita nisso?
E o profeta faz uma interrogação. Estou interrogando tal como ele interroga. Na mensagem às festas das trombetas, no parágrafo 171, você ouve tanto a respeito de Deus ser bom. A gente parece que só ouve que Deus é bom, né? Que Jesus é bom. Mas uma vez um camarada chegou em Jesus e disse: bom mestre. E Jesus, olhando para ele, lhe disse: quem é bom? Uma resposta muito difícil para aquele rapaz que era um bom religioso. Quem é bom, senão Deus? E ele perguntou o que ele deveria fazer para herdar o reino. Olha, ele era um mestre, estava ali diante de outro mestre. Ele era um mestre da terra, ensinador de homens e mulheres, talvez teologias e coisas assim, mas ali ele estava diante do mestre do reino dos céus. Que coisa! Bom mestre! E ele disse: para você entrar, se você quiser ver o reino dos céus, você tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo. Essa necessidade, às vezes as pessoas só pensam assim: não, eu estou ruim de situação, e agora com essas coisas, miséria, essas coisas, eu estou ruim de situação, eu necessito Deus. Não é essa a necessidade. Não é esse tipo de necessidade. A necessidade que é necessário você nascer de novo é quando dentro da sua alma algo clama, tem uma sede por Deus dentro de você. Tem um fundo clamando um fundo. E se há um fundo clamando na sua alma, é porque tem um fundo para responder na sua alma, que é a palavra do Senhor. Ela responde. Ela te dá o socorro que você não está tendo ou não teve até agora. Ela trará isso para você. Então vamos frisar aqui na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 171, onde o profeta diz: você ouve tanto a respeito de Deus ser bom. Ele é um bom Deus. Porém, sendo bom, ele tem que ser justo. Não existe bondade sem justiça. Não pode ter bondade sem justiça. Quando você ver alguma coisa muito bom, você tem que, alguém bom ao seu redor, você tem que, às vezes, meditar e pensar, porque, às vezes, ele está interessado em alguma coisa seu, ou alguma ajuda, ou alguma voto, ou alguma coisa que vai usufruir daquilo, senão você vai notar. Difícil alguém, não é impossível, mas é difícil alguém chegar e com sede de Deus e dizer: eu quero nascer de novo. Olha, eu quero nascer de novo. Eu quero entrar no reino de Deus. Deus é justo. Primeiro, você tem que morrer para o mundo, para depois vir o novo nascimento. Então, não existe bondade sem justiça. E o profeta diz aqui: e não existe justiça sem lei, sem punição, sem pena. Então, estamos nesta hora, essa em que estamos vivendo. Veja, é essa hora que estamos vivendo. É a hora da justiça, é a hora da punição, é a hora da lei. Porque essa punição é da lei divina. Então, estamos nessa hora. Na mensagem, assim resplandeça as vossas luzes diante dos homens,
no parágrafo 129, o profeta desta era disse: mas temos que pregar um evangelho que apele a um povo faminto, que apanhe aqueles que estão famintos e sedentos por justiça, isto é, estão com fome e sede de justiça. Não é sede de melhorar a vida. Tudo bem, melhorar a vida é bom, mas não é essa sede. É sede e fome de justiça. Bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Agora, como seria eles? O justo será saciado. Saciado com o quê? Com o Espírito Santo. Há um vazio quase que generalizado na humanidade por falta do Espírito Santo. A mensagem Coisas que hão de ser, no parágrafo 153, o Senhor Jesus, nós estamos vindo humildemente confessar nossos erros. O profeta faz um tipo de uma oração. Estamos vindo para confessar que somos dignos de enfermidade, de morte, tristeza, mas estamos aceitando a sua propiciação por nossos pecados e enfermidades. E nesta noite, estes filhos e filhas de Deus assentados aí, ouvindo a mensagem, ouvindo a correção da palavra e levantando suas mãos e querendo andar mais próximo, eles estão colocando suas mãos uns sobre os outros. Coloquem aí as suas mãos uns sobre os outros, porque eles creem que sua palavra é a verdade. Eles creem, agora que estamos ressuscitados com Cristo e assentados em lugares celestiais com Ele. Eles têm suas mãos uns sobre os outros, orando um pelo outro. Tu disseste que a oração da fé salvará o doente, e Deus o levantará. Se ele cometeu algum pecado, lhe serão perdoados. Confessando nossas culpas uns para os outros, orando uns pelos outros, que você possa ser curado. Nós notamos porque a oração fervente e eficaz vale muito. Oração fervente e eficaz do justo vale muito. Ó Deus eterno, diz, ouça a oração que teu servo agora outra vez está escrito. Se o povo que clama pelo meu nome se unir e orar, então eu os ouvirei do céu. Ó Deus, ouça a oração de teus filhos agora, nesta noite, nos céus. Mande-nos o Espírito Santo sobre esta audiência, como um vento muito poderoso. Nosso Pai bondoso, Pai celestial, hoje à noite, enquanto esperamos em Ti, esperamos que o grande Espírito Santo de Deus mova através dessa audiência e faça o excesso em abundância, que estamos prontos agora, nas vésperas de tomar a comunhão. Ó Pai, Deus, oramos para que Tu fales com os nossos corações, os corações dos pecadores, esta noite, que eles venham, Senhor, basicamente, não por emoção, não por alguma história triste, mas pela verdadeira palavra de Deus, não adulterada, que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele. Senhor Jesus, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor afixe essa mensagem, essa palavra, no coração dessas pessoas que estão famintas, sedentas, desejando aproximar mais de Deus, livrando-os da tentação, livrando-os do mal, de toda malícia, de toda maldade. Senhor, vivifique esses corações que estão entristecidos, dê aqui aos corações a alegria da salvação, Senhor. Podemos ter outras tristezas, mas a salvação nossa não pode se entristecer. A nossa alma não pode ficar triste. O Senhor tem vivificado ela através da tua palavra, através da mensagem do profeta desta era. Nós somos gratos a isso, não temos como agradecer, não sabemos de que maneira nós podemos agradecer, Senhor. Mas o Senhor conhece cada sinceridade de cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.